Bora falar sobre o Náutico, porque o Mazola Júnior chegou, teve o jogo contra o Sport, teve o jogo contra o Bahia e agora ele se prepara para a Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, a gente vai falar hoje sobre alguns erros do Náutico no início da temporada que podem ser significativos para ao longo dela. Meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal onde a gente fala diariamente sobre o futebol pernambucano. Então a gente fala sobre o Náutico, Sport, Santa Cruz, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando seu like e claro, compartilhando esse vídeo para outros alvirrubros aí também saberem um pouquinho sobre o que está acontecendo no Timbu. Tudo bem? Bora lá falar um pouquinho sobre o Náutico, porque o Náutico, acho que o principal erro do Náutico na temporada, eu vou começar já falando aqui, a gente vai comentar, foi a questão de montagem de elenco. Foi a questão de mapeamento de jogadores, principalmente para uma Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vou citar dois jogadores, tá? Um que já saiu, que foi o Raiva Negas, que o Náutico contratou, não teve condições de ele permanecer e ele foi embora, né? E também sobre o Leandro Bárcia, que ainda tá no Timbu, mas é um cara que eu esperava muito mais dele. Bora lá. O Raiva Negas jogou no Sport, o Leandro Bárcia jogou no Sport. Estou citando esses dois jogadores porque eu acho que é o mais próximo que a gente tem aqui no contexto pernambucano. O Leandro Bárcia foi um jogador que ele surgiu muito bem. Acho que no Brasil ele ficou bem mais conhecido jogando no Goiás. Na época que ele jogou no Goiás, ele foi um jogador que jogou Série A com o Goiás, enfim. Foi pro Sport, chegou a jogar uma Série A pelo Sport também, se eu não me engano. E o Leandro Bárcia é um cara que ele sempre foi intenso, ele sempre foi um bom jogador, sempre foi um jogador que tem uma capacidade, que tem um rendimento e uma qualidade. Porém, o que acontece? Ele sofreu, eu falei aqui, assim que ele foi contratado, eu disse, se o Leandro Bárcia não tivesse sofrido tanto com lesões, se o Leandro Bárcia não tivesse tido um ritmo de jogo, né, jogado uma sequência de jogos, se ele conseguisse jogar, porque ele se lesiona muito, né, ele hoje estaria numa equipe de Série A, estaria numa equipe fora do Brasil, porque ele tem essa capacidade, ele tem essa qualidade, é um jogador interessante. No Sport, inclusive, ele chegou a ser interessante. Porém, sempre que o Leandro Bárcia voltava e entrava no jogo, um jogo depois, ou até no próprio jogo, ele se machucava. Já voltava para o departamento médico. Eu acho que foi um dos motivos que o Sport não continuou com ele, né? Acho que não é uma questão de qualidade, que ele sabe jogar bola, ele tem uma qualidade. Mas aí a gente vê o mapeamento do Náutico. Vai contratar um jogador no nível do Leandro Bárcia, mas é um cara que, numa Série C, eu acho a Série C bem mais pegada em questão assim, de disputa do que uma Série B e uma Série A. Né? Em questão de disputa, em questão de jogo estudado, não. Porque todos os times querem subir, todos os times querem sair do inferno que é a Série C. E aí a gente vê o Leandro Bárcia um jogador que não vai ter essa intensidade. O mapeamento do Náutico contratou um jogador como ele que não vai ter o que o Náutico precisa para uma Série C. A mesma coisa com o Raiva Negas. O Raiva Negas foi um cara que poderia ter despontado no Sport, começou até bem, porém eu acho que não teve uma situação de pressão ali no Sport. Enfim, ele acabou saindo do Sport, inclusive não jogando muito bem. Foi pro CSA, não jogou bem. Cara, o cara foi pro CSA, não jogou bem. Aí o Náutico contrata com a esperança de que ele seja uma máquina de gols. Óbvio, pode dar certo, obviamente, são as apostas, então isso é bem importante, né, a gente falar também. Mas é um time que, de montagem do elenco, o Náutico não foi bem. Tem o Rafael Vaz hoje lá como capitão, mas eu acho, por exemplo, que o Joécio, mesmo aos 38 anos, talvez seja o melhor zagueiro do Náutico nesse momento. Né, um cara mais experiente, um cara que vem jogando bola quando ele entra, um cara seguro, um cara que não inventa nada na defesa, ele é um cara seguro, que é o que a Série C precisa. A Série C é de jogadores experientes, obviamente jogadores novos, jovens também, mas que entendam o contexto em que estão jogando. No ataque do Náutico hoje, a gente tem um Paulo Sérgio. Tem um Paulo Sérgio que é um cara experiente, eu acho que vai ser útil para a Série C. Eu acho que o Mazola Júnior vai conseguir encaixar ainda o Paulo Sérgio, porque ele é um cara que, antes de passar pelo Náutico, ele já tinha ido bem em algumas equipes. Porém, além do Paulo Sérgio, eu só vejo dois jogadores com potencial hoje de ajudar o Náutico no ataque. E esses dois jogadores são dois jogadores da base. O Caion, que está retornando agora de lesão, e ele inclusive é um jogador interessante, um ativo da base do Náutico. Ele inclusive vai jogar, né, no Sub-20 agora para pegar realmente esse ritmo de jogo. Acredito que já visando também a Série C do Campeonato Brasileiro. O Caion e o Talicinho. O Talicinho, Caion e o Paulo Sérgio. Acho apenas que esses três jogadores do Náutico são hoje jogadores que podem ter a capacidade de ser titular. E olha que eu tô colocando dois jogadores da base, dois jogadores que eu acho que tem um futebol interessante e, na minha opinião, eles vêm apresentando um futebol interessante. O Canhão precisa voltar, né, porque ele realmente ficou muito tempo de lesão. Mas se ele voltar com a mesma intensidade que ele, antes dele se lesionar, ele vai ajudar muito o Náutico. Os demais jogadores do ataque, né, talvez o Patrick Alan, né, ali no meio também precisa voltar o rendimento, ele tem essa responsabilidade ali no meio campo. Mas os demais jogadores do ataque do Náutico são jogadores que eu acho que totalmente não tem uma característica de jogar nesse time, não tem a característica de entrar e, por exemplo, decidir um jogo no momento que o Náutico precisar muito. Não vai ser esses caras que vão decidir, vai ser esses dois jogadores da base e o Paulo Sérgio. Essa é uma opinião minha, o torcedor do Náutico pode concordar e discordar, e tudo bem, eu entendo. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre isso.
Mas o elenco do Náutico nessa temporada foi muito mal montado. A gente estava falando do Alan Al, e justo, tá? Porque eu falei muitas vezes aqui no canal, quando o técnico não tem uma qualidade individual, esse treinador, ele tem que ter uma qualidade coletiva. E é isso que o Mazola Júnior já chegou implementando. O time do Náutico não é bom, né, em questão de qualidade, mas ele vem colocando uma questão coletiva. Né? O Bahia hoje não é adversário direto contra o Náutico. Foi ali na Copa do Nordeste, mas na Série C não vai ser. E talvez a partida que o Náutico fez, principalmente no primeiro tempo, talvez tenha algumas coisas que o Mazola precisa corrigir em questão de tempo, enfim, ele chegou agora praticamente. Mas são coisas importantes que o Mazola precisa corrigir. Bora falar sobre outro assunto, o goleiro Wagner. O goleiro Wagner, eu não sei ainda quem é o preparador de goleiros do Náutico, não estou lembrado agora quem é o preparador de goleiros do Náutico. Mas o goleiro Wagner levou 2 gols contra o Bahia. Enfim, eu acho ele um bom goleiro, eu acho que ele inclusive fez uma boa campanha pelo Náutico, enfim, nos últimos anos. Mas ele é um cara que não vem atuando o que a gente espera dele. Vê, ele levou 2 gols com o Bahia, do mesmo estilo, driblando o goleiro. Driblaram ele e colocaram no gol. 2 gols seguidos do Bahia do mesmo jeito. Outra coisa que aconteceu, quando jogou contra o Sport, teve um gol do Sport que foi a mesma situação, driblando o goleiro, driblando o Wagner e fazendo o gol. Então assim, eu não tô vendo essa segurança em goleiro. Eu acho que o Náutico não pode ter apenas o Wagner como opção, até porque a Série C é um campeonato, como eu falei, bem pegado, um campeonato que vai ter essa intensidade, que um gol pode mudar tudo. Então assim, acho que o Wagner precisa melhorar bastante. Né? No jogo, enfim, normal ele ser um bom goleiro, acho ele também um bom goleiro, mas eu acho que essa fase que ele vive pede que o Náutico contrate mais um. Pede que o Náutico dê oportunidade aos outros. Porque ele tá levando o gol da mesma forma. E parece que isso não é corrigido. Né? Eu tô falando apenas aqui dos gols em que ele é driblado. Mas enfim, tem outras maneiras de gols ali que o Wagner leva. Que são gols, cara, que era defensável. Gols que o Náutico, né, não é apenas a defesa do Náutico. É a questão também do goleiro. Né? Acho também que o problema foi o Alan. Então assim, existe um erro de planejamento nesse time do Náutico nessa temporada, na minha visão. Precisa ajustar isso agora pro início da Série C. Se não conseguir corrigir tudo, ao menos melhorar. Eu acho que o torcedor do Náutico concorda comigo. Mas é isso. Deixa o like, torcedor alvirrubra, comenta aí o que você acha sobre isso. Mas o Náutico precisa ter essa atenção, precisa melhorar, precisa evoluir. Beleza? Tamo junto e é nóis. Valeu, até a próxima.